Em nome do Pai que me criou e do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo, tu me amas, dá-me um gole da vontade divina na minha alma e abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Então vamos lá, né, estudar os nossos trechos aqui. Primeiro trecho é 445, 10 de setembro de 1902, as prerrogativas do amor. Acreditava que o bendito Jesus voltaria segundo o habitual, mas qual não foi o meu desapontamento? Porque depois de ter decidido que por agora não me levará, começou a me fazer esperar para vê-lo, e as mais das vezes como sombra e como raio. Então, esta manhã, sentindo-me muito cansada e esgotada de forças pelo contínuo desejar e esperar, parece que veio e, me transportando para fora de mim mesma, me disse: Minha filha, se estás cansada, venha ao meu coração, bebe e te recuperarás. Assim, aproximei-me daquele coração divino e bebi a grandes goles um leite misturado com o sangue docíssimo. Depois disso, me disse: as prerrogativas do amor são três: amor constante, sem termo, amor forte e amor que une junto a Deus e ao próximo. Se na alma não se descobrem estas prerrogativas, pode-se dizer que não é da qualidade do verdadeiro amor. Então vamos lá. Então ela estava numa situação em que ela estava fazendo o sacrifício de não morrer por obediência, e aí ela aceitou pela santidade das pessoas, né, ali, que estavam pedindo para ela não morrer, que ela ficaria então na terra e faria a obediência de não morrer. E aí ela pensou que Jesus iria ficar com ela aqui na terra, queria consolá-la, né? Mas ele sumiu. Então ela ficou muito desapontada com Jesus por causa disso, né? Porque depois ela ter decidido fazer esse sacrifício, ele ainda não vem. Continua a mesma coisa, né? De não vir. Então ela estava tão cansada, esgotada pelo desejar e esperar Jesus, né? Ficou tanto esperando ele que cansou. E ele, vendo ela cansada, chama ela e chama ela para beber do coração dele para recuperar as forças, né? Porque ela estava muito, muito mesmo cansada e esgotada. Aí ela foi, né, sem pensar duas vezes, e bebeu a grandes goles do leite misturado de sangue docíssimo. E aí Jesus falou para ela das prerrogativas do amor, né? Então, da onde que é esse amor? Né? Que amor é esse que ele está querendo falar, né? Então, ela, né, precisa continuar amando mesmo que, né, aconteça coisas adversas, né? Então, mesmo que não seja do jeito como ela quer as coisas, ela precisa amar. Então, a alma que tem essas três prerrogativas, ela realmente ama Deus, está realmente vivendo na presença de Deus. E é isso que Jesus quer trazer para ela, né? Então, ele fala que o amor tem que ser constante, apesar dele não vir, apesar dele é, não satisfazer, né, os desejos dela, das esperas dela ali, né? Ela tem que continuar amando apesar de, e tem que ser um amor muito forte ainda, um amor que une, né, junto a Deus e ao próximo. Então, ela tem que entender o motivo das pessoas quererem ela ali. Então, ela tem que estar amando o próximo porque pediram para ela ficar na terra. Ela tem que amar a Deus, que permitiu isso também, porque é uma caridade de Deus para as pessoas. Então, o motivo dela estar na terra é uma missão, né, que ela está exercendo. Então, que ela entenda esse propósito de Deus, ver a vontade de Deus nisso, ver o para quê de Deus, que é o que eu estou cobrando de vocês, né? E no outro trecho, é o 446, 22 de outubro de 1902, ameaças para a Itália. Esta manhã, por poucos instantes, veio o adorável Jesus, todo indignado. Aí ele veio um mês depois, bem nervoso, né? Quando a Itália tiver bebido até o fundo, as mais feias, né, fétidas, sujas, né, fedidas, sujidades, né, deve ser coisas imorais muito fortes, né, divórcio, imoralidades, prostituição, drogas, guerras, revoluções, rebeliões, brigas, né, descontentamentos, né, depressão, tudo de ruim que puder,
Então, quando ela tiver bebido tudo isso até se afogar, tanto que se dirá que está até morta, não tem mais nada, então aí que vai ressurgir. Isso não aconteceu ainda, né? A gente vê a Itália ainda, né, sem ressurgir. Então ainda tem coisa para beber das mais fétidas sujidades no mundo, né? Então a gente percebe que ainda não aconteceu, eu acredito que não. Depois, estando mais calmo, acrescentou: Minha filha, quando eu quero uma coisa das minhas criaturas, infundindo nelas as disposições naturais, de modo a mudar a mesma natureza para querer a coisa que eu quero, por isso você se tranquiliza no estado em que se encontra. Dito isso, desapareceu e eu fiquei pensativa sobre o que me disse. Então, ele estava falando da Itália, aí ele está falando agora com ela, né? Por causa, de repente, de alguma coisa que ela ainda está pensando, né, dentro dela sobre esse acontecimento de não morrer por causa que as pessoas pediram para ela ficar. E ele fala que a Itália, né, que ela fez um sacrifício. Pensa, ela fez um sacrifício de continuar na terra pela santidade das pessoas e ela mora na Itália. Aí Jesus fala esse absurdo que vai acontecer na Itália, que Deus vai quase fazer a Itália morrer, né, se afogada em sujidades. Então ela começa a ficar assustada. E aí, para acalmá-la, ele disse: Quando eu quero uma coisa das minhas criaturas, infundindo nelas as disposições naturais, de modo a mudar a mesma natureza para fazer o que eu quero, né, para que elas queiram o que eu quero. Por isso você se tranquiliza no estado em que se encontra. Então ela está numa situação ali que ela gostaria de morrer. Então ele está dizendo que ele pode mudar as pessoas que pediram para que ela ficasse. Então é isso que ele está falando. Então que ele tem como infundir nas pessoas essas disposições de mudarem a natureza e quererem que ela morra, né? De não darem obediência mais ao padre, né? Não dar mais obediência para ela não morrer. Então eu acredito que como ela está pensando na mente dela, mas eu fiquei na Terra, então por que a Itália está assim? Então Jesus está falando, mas eu posso mudar a qualquer momento a situação. Então, se você está pensando nisso, eu posso mudar as disposições dessas pessoas para que elas deixem você morrer. Mas é na hora que eu quero, é eu que vou decidir. Então ele está dizendo, quem manda aqui sou eu, não são as pessoas. Você está incomodada, achando que as pessoas que mandam em mim, por causa da violência que eu sofri e tal, blá, 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 né, do outro trecho. Mas agora você tem que entender, quem manda realmente aqui sou eu. E quando eu quero, eu vou conseguir. Eu consigo até mudar as disposições, eu consigo infundir nas pessoas que elas façam o que eu quero. Eu posso, a ponto de mudar a natureza para que a pessoa queira a coisa que eu quero. Então, Jesus é muito poderoso. Se ele quer uma coisa, ele faz. Amém? Jesus, eu confio em vós. Ela ficou pensativa ainda sobre o que ele disse, né? Porque, com certeza, se refere a alguma angústia do coração dela, né? Amém? Fiat. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dá-me o gole da vontade divina na minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade, reina na minha vontade. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. As prerrogativas do amor. Acreditava que o bendito Jesus voltaria segundo o habitual. Mas qual não foi meu desapontamento? Porque depois de ter decidido que por agora não me levará, começou a me fazer esperar para vê-lo. E mais das vezes como sombra e como raio. Então esta manhã, sentindo-me muito cansada e esgotada de forças pelo contínuo desejar e esperar, parece que veio me transportando para fora de mim mesma, me disse: Minha filha, se estás cansada, vem ao meu coração, bebe e te recuperarás. Assim aproximei-me daquele coração divino e bebi a grandes goles um leite misturado com sangue docíssimo. Depois disto me disse: As prerrogativas do amor são três: amor constante sem termo, amor forte e amor que une junto a Deus e ao próximo. Se na alma não se descobrem estas prerrogativas, posso dizer que não é da qualidade do verdadeiro amor. Então, a Luísa, né, estava acreditando, né, que depois do sacrifício que ela tinha feito de não morrer, mesmo sentindo toda aquela atração, né, de ir para o céu e ficar na terra, né, unicamente com esse propósito, né, por amor a Deus e pela santificação do próximo, né, das pessoas, como ela havia rezado, que Jesus seria diferente, né, que Jesus ia vir mais vezes e consolar ela, né, dar como um presente mesmo, né, depois do sacrifício dela, né. E ao contrário, né, fala que aí que ele mais demorou a vir, mais do que antes, né.
fazendo com que ela ficasse muito, né, sofrendo muito. E aí, Jesus vem, né, na hora que ele veio, na hora dele, na hora que ele decidiu vir, ele vai dar para ela esse alívio, né? Pede para ela beber esse leite do sangue dele para tá ali consolando ela, né? Pra tá dando um alívio para ela diante da contínua espera do sofrimento dela ali, da privação. E aí Jesus vai e fala isso, né? Dessas três prerrogativas do amor, que é um amor constante. Então, o amor verdadeiro ele não é uma coisa que tem interrupção, ele é constante e sem termo, né? Então, não é assim, de acordo com as circunstâncias muda e hoje você faz um sacrifício por amor a Deus e pronto, já entreguei sim, o que eu tinha que entregar e amanhã você já não ama mais. Amanhã você já vai fazer outras coisas, vai cuidar de você, vai cuidar das suas coisas. Você faz algo para Deus e amanhã você vai fazer algo para você, né? Que é um amor assim, que é de vez em quando e que tem condições, né? Depende, né? Se estiver favorável, você ama. Mas se estiver numa situação desfavorável e contraditória, você não ama. Então tem um termo, entendeu? Tem que ser de acordo com uma condição. E o amor não pode ser assim. Ele não pode ter esse tipo de exigência. Ele tem que ser verdadeiro, a coisa espontânea, verdadeira, livre. Sem depender de nada. Senhor, quando vier problema, quando vier as cruzes, as contrariedades, pronto, eu não amo mais. Eu não tô mais ali constante na caminhada. Eu paro o que eu tô fazendo, né? Porque aconteceu esse problema e tal. Então não pode ser isso, que é um amor que depende de condição. Quando tá tudo favorável, você tá com aquele fervor, aquela alegria, você ama a Deus. Aí quando vem um problema, você já não ama mais. Então esse não é o verdadeiro amor. Esse amor volúvel, que muda, que é de acordo com, se vier a tempestade, ele não ama mais. Não é esse tipo de amor que ele quer. É um amor constante. Então não é só uma vez, é sempre. É você permanecer, ele vai ver que você ama se você permanece no estado que ele te colocou. Se você permanece firme onde ele te colocou. Se você é constante naquilo que ele te pediu para fazer, você não para, você continua fazendo bem, chova canivete lá fora, né? Então não tem termo para você amar, né? Não tem condição, é um amor livre, né? Então é isso que ele quer da criatura. Não que tem que ter condição para ela amar. Eu não posso ter nenhum problema em casa para me amar a Deus, né? Tudo tem que ser muito favorável, tem que ser num momento assim que não tem barulho em casa, não pode ter contrariedade, não pode ter vizinho com som alto para mim poder fazer algo para Deus. O marido tem que ser no momento que o marido também me deixa quieta, tem que ser um momento que o marido também deixa, tem que ser um momento que o filho deixa, tem que ser um momento assim que eu tô muito bem, que eu não tô cansada, que eu não tô com sono, que eu não tô com problema nenhum, que eu não tô com visita em casa. Então tem termo, é um amor que se interrompe, né? Porque chegou gente na sua casa, acabou. Aconteceu alguma coisa diferente, acabou, não tem mais, você não tá ali disponível mais. Por exemplo, na live, né? Que é onde o Senhor pede muito esse amor constante, sem termo. Hoje não dá. Hoje não dá para mim ir pra live porque minha vizinha tá aqui. Porque parente tá aqui. Então, assim, é um amor que tem termo. Para você estar ali para Deus, tem condições, né? E uma coisa diferente que acontece, uma contrariedade, uma dor de cabeça, uma gripe, você já fala que não vai porque você está indisposta, né? Então tem termo, né? Tem termo, tem condições. Então não é constante, não é constante, entendeu? Porque tem que estar, não pode ter contrariedade. Então, e não é isso a prerrogativa do verdadeiro amor. Igual a Luísa, ela estava passando por uma contrariedade muito grande. Ela pensou que ela seria mais consolada. Então ela pensou que, que Jesus ficaria mais próximo dela, que não teria mais a contrariedade, talvez a privação, né? Por causa do sacrifício dela, ele vai pedir mais nada. Não é assim. Então, é um amor que tem que permanecer, independente de Jesus vir ou não, né? Um amor forte, que resiste a tudo, né? Aquele amor, assim, que prevalece. É mais forte do que o amor pelo seu marido, pelo seu filho, pelo seu vizinho, pelo seu parente, pelo seu trabalho, pela sua estima, pela sua pessoa, né? Tem que ser um amor forte, assim, que prevalece sobre tudo. Você vê que ele ganha. Acontece qualquer situação, não é o marido que ganha, é Jesus que ganha. Não é o filho que ganha, é Jesus que ganha. Não é o seu cansaço que ganha, é Jesus que ganha, né? Tem que ser um amor que prevalece, né? Uma força que seja inabalável. E amor que une junto a Deus e ao próximo. Então, não separa uma coisa da outra. Você não vê a criatura sem Deus, acima de Deus, e você vive nessa caridade também, mas unida a Deus, né? Então,
É um amor que une os dois, a Deus e ao próximo, né? Então você está no máximo ali da caridade, mas a caridade como Deus deseja. Você vai ser o bem para o próximo quando Deus quiser, e vai ser para o próximo aquilo que é melhor, porque quando você ama a Deus sobre todas as coisas e ama a vontade dele, está disponível para fazer a vontade de Deus, para estar para Jesus, você vai estar para o seu próximo da melhor forma possível, pode ter certeza. Mais do que você falar assim, ah, não, Jesus, agora eu vou aqui fazer essa caridade aqui, né, na minha cabeça, né? Eu acho que é melhor ajudar a pessoa assim, né? Se meu marido quer falar comigo agora na hora da live, então é o momento de eu ser pro meu próximo, ouvir meu marido. Você vai estar amando muito mais quando você dá atenção para Deus, quando você coloca Deus em primeiro lugar. Você é muito mais para o seu esposo, para os seus filhos, da forma correta, né? Sendo bem também, quando Deus quiser, que agora vai lá e fica lá. Quando Deus te der essas coordenadas, né? Mas não sendo você colocando isso, estabelecendo isso, mas Ele mesmo que une essas duas coisas. E você é muito mais pro próximo quando você dá prioridade para a vontade divina, porque não tem caridade maior que se pode fazer para o nosso próximo do que falar desses escritos, dessas verdades, do que dar atenção para a divina vontade, né? Você é um bem para todos, não é só para o seu marido, para o seu filho. É universal, é para o mundo, né? Então você é um canal de graças para a terra, né? E não tem forma maior de te ligar ao próximo do que quando você está tão unido a Deus, né? Então, se na alma não descobre essas prerrogativas, pode-se dizer que não é da qualidade do verdadeiro amor. Então, não é de Deus, não vem de Deus. É o amor dela mesmo, de criatura, de acordo com o que ela entende do amor, né? De acordo com a forma dela amar com as suas próprias forças, com a sua própria razão, vontade e opinião. Mas não vem da qualidade do verdadeiro amor, porque para ser divino, o amor tem que ter essas prerrogativas. Se a pessoa não é constante, você já vê que não é igual ao amor de Deus. Não é Deus amando através dela, é o humano dela mesmo, do jeito dela de fazer as coisas. É mais paixão do que amor, né? É paixão. Então tem que ter essas qualidades para ser o amor divino. Ameaças para a Itália. Esta manhã, por poucos instantes, veio o meu adorável Jesus todo indignado e me disse: quando a Itália tiver bebido até ao fundo as mais fétidas sujidades, até se afogar, tanto que se dirá que está morta, então ressurgirá. Depois, estando mais calma, acrescentou: filha minha, quando eu quero uma coisa de minhas criaturas, infundindo nelas as disposições naturais, de modo a mudar a mesma natureza para querer a coisa que quero, por isso você se tranquiliza no estado em que se encontra. Dito isso, desapareceu e eu fiquei pensativa sobre o que me disse. Então, a Luísa, né, ela se sacrificou em ficar na terra e pediu, a pena que ela pediu para Jesus era a santidade desse povo, já que eles querem eu aqui, que eles se santifiquem. Aí Jesus vai e fala isso para ela, né? Então deixa ela no conflito muito grande, né? Confusa, com certeza ela ficou angustiada e confusa, porque ele não falou, através do seu sacrifício a Itália agora vai mudar, né? E vai se mergulhar profundo nas coisas mais santas e lindas, não, ele falou que a Itália vai beber até o fundo as mais fétidas sujidades, até se afogar, então o trem vai ficar feio. Então ela fica num conflito muito grande, né, na mente dela. E aí Jesus vem acalmar ela, para ele confiar nele, porque assim, ele está dizendo isso agora, mas ele pode infundir nas pessoas as disposições, ele pode mudar as coisas, né, e mudar a própria natureza para querer aquilo que ele quer. Né? Então é muito grande isso, Jesus ele faz isso mesmo. Ele tem poder sobre tudo, e a gente sabe que Jesus sabe até fazer isso com a gente, né? De fazer com que forjar em nós a disposição. É claro que tem que ter o querer da criatura, né? Mas assim, ele provoca situações em nós, que eu percebo assim, eu me sinto muitas vezes provocada por Jesus para forjar essa disposição, para mexer com a minha natureza e querer o que ele quer. Então ele faz circunstâncias para provocar isso, né? Circunstâncias para forçar, vamos dizer assim, né? Essa natureza, né? Provocar essa natureza, né? De você mudar essa realidade, de você querer o que ele quer. Então, ele pode pôr isso no coração das pessoas a hora que ele quiser. Quando for para Luísa aí, ele pode muito bem. E também a gente tem que entender uma coisa. Ele fala assim, a Itália está mergulhada nas mais fétidas sujidades. Tá, ela pediu a santificação dessas pessoas. Mas então, quando Jesus permite que o ser humano fique, porque humilhada dessa forma, é para justamente provocar essa disposição na criatura. Por quê? Porque ele fala que por meio dos castigos, por meio do ser humano ficar, o pior castigo é a pessoa ficar refém de si mesmo
e por meio da Itália humilhada, vendo o fruto das suas escolhas erradas, é uma forma de dispor, como que eu falo? Dar essa disposição à criatura, né? Porque aí a pessoa está no fundo do poço, a pessoa está mergulhada nessa sujeira e vai perceber, talvez seja o único momento que ela vai cair em si e vai provocar nela essa mudança, esse nojo, essa repugnância de si mesmo, e vai buscar, e essas pessoas vão buscar conversão, vão ficar cansadas do seu próprio estado de sujeira e vão buscar conversão. Então não quer dizer que ficando desse jeito, não quer dizer que não está atendendo a oração dela, e não quer dizer que ele está provocando santidade nas pessoas, não, porque tem que ser real. A pessoa tem que querer a santidade, a pessoa tem que rejeitar o mal. E às vezes, para ela rejeitar o mal, ela vai fundo nele, para ela perceber o quanto que aquilo não presta, e só quando ela está lá no fundo do poço que ela volta. Então Deus sabe o que ele está fazendo. Então é assim que eu entendo. Quando ele fala assim que a Itália vai beber o mais fundo das suas fétidas sujidades, ele vai deixar estourar a bomba, já é um sinal de que ele está atendendo a oração da Luísa. Porque quer dizer que está acelerando mais ainda para que eles percebam o mal que está fazendo para se voltar para Deus. Porque para forjar, para formar nos seres humanos as disposições, é por meio dos castigos, é por meio das contrariedades, é por meio das coisas de apontamento, é por meio do ser humano perceber a verdade ali, né? As consequências dos seus erros, né? E mudar a consciência das criaturas, né? Elas perceberem o mal que elas estão fazendo, né? Os frutos dos seus erros e suas misérias. Então Deus pode mudar as coisas num piscar de olhos. Agora pode estar horrível para a Itália e depois pode ficar ótimo. Você tá entendendo? Então, confiar em Deus. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me ama, dá-me um gole da vontade divina para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. As prerrogativas do amor. Volume 4, 145. Acreditava que o bendito Jesus voltaria segundo o habitual, mas qual não foi meu desapontamento? Porque depois de ter decidido que por agora não me levará, começou a me fazer esperar para vê-lo. E as mais das vezes como sombra e como raio. Então, esta manhã, sentindo-me muito cansada e esgotada de forças pelo contínuo desejar e esperar, parece que veio e me transportando para fora de mim mesma me disse: minha filha, se estás cansada, vem ao meu coração, bebe e te recuperarás. Assim, aproximei-me daquele coração divino e bebi a grandes goles um leite misturado com sangue dulcíssimo. Depois disso me disse: as prerrogativas do amor são três: amor constante sem termo, amor forte e amor que une junto a Deus e ao próximo. Se na alma não se descobrem estas prerrogativas, pode-se dizer que não é da qualidade do verdadeiro amor. Então ela estava muito desapontada porque ela pensou, né, agora que ela ficou na terra, que Jesus ficaria com ela, voltaria a... Ela fala, acreditava que o bendito Jesus voltaria segundo o habitual. Porque ela fez a obediência de ficar, né, na terra, pela santidade das pessoas e tudo que a gente viu no outro texto, no outro capítulo. E aí ela ficou desapontada porque ele começou a fazer ela esperar de novo para vê-lo. E ela estava totalmente muito desapontada, cansada e esgotada. E aí Jesus falou para ela: minha filha, se estás cansada, vem ao meu coração. Bebe e te recuperarás. E ela bebeu e ele falou, aí ele veio falar das prerrogativas do amor. As prerrogativas do amor são três. As prerrogativas do amor. Então, para o amor ser verdadeiro, tem três prerrogativas. Amor constante sem termo. Você não deixa de amar por causa de circunstâncias que acontecem, de dificuldades, de adversidades. Então, o amor é constante. Não tem fim. Não é por causa de não tá acontecendo, as coisas não estão acontecendo como ela quer. Né? Ela continua na terra e Jesus não vem como habitual. Então ela tem que ficar constante, mesmo
que a vontade dela, ela fala que estava desapontada, né? Então ela queria uma coisa, estava acontecendo outra. Várias coisas que ela queria e não estava acontecendo, né? Ela queria morrer e não morreu. Ela queria ir para o céu e vai ter que continuar na terra. Aí ela queria continuar na terra, mas ficar com Jesus como no habitual, né? Sempre com ele. E aí é céu, né? Então, se ela ficar só com Jesus, com a presença sensível dele, ela tá no céu. Não precisa ela ir pro céu. Se ela... Jesus é... Deus é o céu. Jesus é o céu. Mas então não tá acontecendo nada do que ela queria. E aí... Mas ela tem que continuar firme. O amor é constante, sem termo. Amor forte. Forte. Aquele amor que morre, né? O amor forte é aquele que morre pelo outro. Que esquece de si. Que esquece de si totalmente. Não é amor próprio, é um amor, o amor próprio não é amor, esse amor verdadeiro. E o amor próprio faz a gente querer as coisas do nosso jeito, né? O amor próprio leva a gente a querer as coisas do nosso jeito. Mas o amor forte, constante, esse amor forte, constante, leva a gente a morrer para o nosso eu. A gente morre plenamente para o nosso eu e só pensa no interesse do amado, que é Deus. Né? Que é um amor, que é a outra prerrogativa, um amor que une um amor que une junto a Deus e ao próximo. Ser um amor que une junto a Deus e ao próximo. Então, esse amor, que é um amor que une junto a Deus e ao próximo, ele tem que ser forte e constante. É aquele amor que morre por Deus. É o amor que morre por Deus, que só pensa em Deus, que só quer o que Deus quer. E aí, esse amor que só quer o que Deus quer, independente se é uma coisa difícil, né? Por isso que tem que ser forte, porque você tem que morrer para o seu eu, como ela está aqui, ela queria morrer, mas assim, morrer de sair da terra, né? Ela queria ir para o céu, ela queria ficar o tempo todo com Jesus, mas ela tinha que ter esse amor forte, morrer para isso, morrer para tudo que ela queria, né? E ficar em paz, né? Ficar em paz nesse estado que ela estava. Aí a mesma coisa pra gente, a mesma coisa, né? Jesus vem falar com a gente. O amor que tem que ter, ó. Ele falou, se na alma não se descobrem essas prerrogativas, pode-se dizer que não é da qualidade do verdadeiro amor. Nossa alma tem que ter o verdadeiro amor. Esse amor constante, sem termo, então independente de qualquer coisa que esteja acontecendo. Amar as disposições. A gente tem muita dificuldade de amar as disposições de Deus, amar a vontade de Deus, né? A gente tem essa tendência a amar nós mesmos, a ter a nossa vontade. A vontade humana faz a gente querer as coisas do nosso jeito. E aí, quando não acontece do nosso jeito, a gente fica perturbado, a gente fica triste, a gente fica desapontado. Mas o verdadeiro amor é sem termo. Ama tudo como Deus dispõe. E fica em paz. Fica feliz, em paz. É um amor forte, porque esse amor forte que passa em cima de tudo, esse amor forte o amor forte, que é mais forte do que, é tipo assim, por exemplo, a gente tá falando esses dias, Deus tá falando esses dias, né, com a gente, a gente vê os propósitos dele, né, em tudo que acontece, a gente fica mergulhar profundamente, né, nesses conhecimentos, na meditação, entender as disposições divinas, estar realmente conectados com Deus o tempo todo. E falar, né? Falar dessa vida que a gente tem com Deus, testemunhar o que acontece. E aí, muitas vezes, pode acontecer da gente não falar por não querer aparecer, por exemplo, você não quer aparecer no vídeo. Vamos pensar assim, vamos pegar um exemplo. A gente tem, eu não, às vezes a pessoa pensa assim, eu não vou aparecer.
no vídeo, ou então não vou falar o que acontece comigo, porque eu não sei falar direito, pode ser que as pessoas não vão entender o que eu vou falar, e aí eu não vou ser compreendida, eu não vou, sabe, fica pensando várias coisas e não fala. E não fala o que vive com Deus, não testemunha, não fala, né? E isso aí é como a gente estava conversando, né? Isso aí é o eu ainda que tá ali. O eu faz a gente, a nossa própria vontade, esse amor próprio faz a gente se proteger. Ah, não vou falar porque alguém pode não entender. Então, faz a gente ter medo, faz a gente querer não se expor, para não ser corrigido, para não ser repreendido. Mas aí vem o amor. Se tem esse verdadeiro amor, esse amor que é sem termo, constante, forte, que une ao Deus e ao próximo, a gente vai falar porque o amor faz a gente pensar mais nos interesses de Deus do que no nosso medo de se expor, na correção que vai vir. Entendeu? O amor é mais forte que isso. Esse amor verdadeiro, ele vai fazer a gente esquecer de nós mesmos, esquecer que eu tenho medo, esquecer que eu não consigo, que eu tenho dificuldade de falar, para fazer o que Deus está querendo. Só que aí, às vezes, a gente não pode ser que você não para refletir que Deus quer isso. Aí que entra, né, a meditação. Aí que entra a meditação, a oração contínua. Porque na oração contínua, na meditação, em ruminar todas essas verdades que Deus está falando no livro do céu, você vai entender como Ele quer que a vontade dele seja conhecida, como Ele quer que a gente partilhe, que a gente fale, que essa vida divina transborde. A gente vai entender a importância do falar, do meditar, do refletir. E aí, se a gente entende que essa é a vontade dele, que é isso que ele quer, que essa é a vontade de Deus, esse amor vai fazer a gente passar em cima do nosso eu, que quer ficar calado, que não quer falar, que tem medo de falar, que tem medo disso, que tem medo daquilo, que tem essa outra dificuldade, que fala que não consegue, vai passar em cima de tudo isso. Esse amor faz a gente passar em cima do nosso eu, assim, de atropelar, de fazer, esse amor leva a gente a agir, a pensar só no que Deus quer, só nos interesses dele. O amor forte, constante, vai fazer a gente só pensar nos interesses do amado e esquecer de nós mesmos. Aí no volume 446, ameaças para a Itália. Esta manhã, por poucos instantes, veio o meu adorável Jesus todo indignado e me disse: quando a Itália tiver bebido até o fundo as mais fétidas sujidades, até se afogar, tanto que se dirá que está morta, então ressurgirá. Depois, estando mais calma, acrescentou: minha filha, quando eu quero uma coisa de minhas criaturas, infundindo nelas as disposições naturais, de modo a mudar a mesma natureza para querer a coisa que quero, por isso, você se tranquilize no estado em que se encontra. Dito isto, desapareceu e eu fiquei pensativa sobre o que me disse. Então, primeiro ele fala da Itália, né, que a Itália está afogada. Quando ela tiver bebido até o último fundo, até o fundo, as mais festas sujidades, até se afogar. Então, ele vai se afogar no pecado, né, nas coisas mais feias, para poder se reerguer. Só depois de ter chegado no fundo do poço que vai se reerguer. E aí depois ele fala para ela, ele mais calmo falou para ela. Primeiro ele chega e fala da Itália, né, desabafa as dores dele, né, as preocupações dele, as dores dele, a indignação dele quanto à Itália. Aí depois ele fala para ela: quando eu quero uma coisa de minhas criaturas, infundindo nelas as disposições naturais, de modo a mudar a mesma natureza para querer a coisa que quero. Por isso você se tranquiliza no estado em que se encontra, porque ele fala para ela: eu posso mudar tudo. Eu é que mando, né? Eu posso mudar tudo.
Eu tenho o poder de mudar tudo, né? Agora, nesse momento, as pessoas querem que ela fique, né? O padre quer que ela fique, que ela não morra. As outras pessoas também querem que ela fique, que ela não morra. E ela está aflita, desapontada, porque ela vai continuar na Terra e ela percebeu que Jesus não vai estar o tempo todo com ela, aparecendo para ela o tempo todo. Mas para ela ficar tranquila, porque Ele que manda em tudo. Ele que dispõe tudo. Ele que dispõe tudo. Não é porque assim, porque as pessoas pediram e aí é a vontade delas que está reinando sobre Jesus, que Jesus vai ficar obedecendo elas. O padre quer, o que as pessoas querem, que é a vontade delas. Não é a vontade de Deus que reina. E Ele pode mudar tudo. Mudar as disposições, infundindo nelas as disposições naturais, de modo a mudar a mesma natureza para querer a coisa que querem. Ele tem poder de mudar. Ele não tira a liberdade de ninguém, mas ele infunde as disposições para as pessoas, para a pessoa querer a coisa que ele quer, querer o que ele quer. Muito interessante, né? Ele está falando, eu fiquei pensando assim, ele está falando da situação que pode mudar, né? Que ela tem que ficar calma, que tudo pode mudar, que é para ela ficar tranquila no estado que ela se encontra, porque é ele que está no comando de tudo. Mas eu fiquei pensando também, isso serve para todas as almas, né? Ele, quando ele quer uma coisa das criaturas, quando ele quer uma coisa de você, quando ele quer uma coisa da gente, ele vai infundir a força pra gente viver aquela situação que ele quer que a gente viva. Não é isso que isso que eu falo, que eu fiquei pensando, né? Ele fala isso das criaturas, então assim, no geral, né? Quando ele quer uma coisa o que ele falou, quando eu quero uma coisa de minhas criaturas, infundindo nelas as disposições naturais, de modo a mudar a mesma natureza para querer a coisa que quero. Então a gente tem que ficar muito tranquila, né? Muito tranquila, porque se Deus quer alguma coisa da gente, Ele vai infundir as disposições para a gente querer o que Ele quer e dar força. Mas é claro que tem que ter a nossa correspondência, né? A gente não pode pensar que é uma vida assim, então eu falo divina vontade, reino na minha vontade todo dia. E aí vai acontecer uma mágica e automaticamente eu vou ter força para viver tudo que vai acontecer no meu dia, as situações mais difíceis. Jesus vai me dar as disposições, a força para eu poder falar Fiat, para eu conseguir, para eu estar sempre na vontade dele. Claro que ele vai fazer isso, é lógico, porque é ele que vive em nós, não tem como a gente, com a nossa própria força, com a nossa própria vontade, não é a divina vontade habitando em nós, que vai ser a força para a gente querer o que Deus quer e fazer o que Ele quer e viver o que Ele quer. Vai ser o próprio Deus em nós. Ele é, como a gente viu na escola esses dias, né? Ele é o ator e o espectador. Ele é o ator. Mas tem que ter a nossa disposição. Para Ele viver e reinar plenamente, tem que ter a nossa disposição. Não é uma coisa assim, só a gente reza e essa já é a disposição que eu preciso. Só rezar a oração todo dia, divina vontade, reino na minha vontade. Eu quero, Senhor, fazer tudo na tua vontade, mas aí você vai viver os atos, viver tudo que você tiver para viver no seu dia e desligar de Deus. E não conectar mais as verdades, tudo que você leu. Não, você vai totalmente olhando para Deus o tempo todo, a cada instante, vendo tudo, vendo essa atuação de Deus, né? Não vai ficar, a gente não fica desligado. Você vai ficar enxergando Deus, olhando Deus, conectado com Ele, não é? E conectado com Ele o tempo todo, em tudo que acontecer. E aí, se você tá nessa conexão com Ele, você tá correspondendo, você tá vendo Ele, você tá meditando, ruminando, olhando para Ele, pensando, sabe, assim, atenta a Ele, aí você vai ter a força para fazer tudo, porque você vai estar vendo Ele o tempo todo. Se acontecer uma situação muito difícil, e você tira os olhos de Deus, você não enxergar Deus naquela situação difícil que está acontecendo, você não vai ter força para passar por aquela situação. Se eu não ver, por exemplo, eu passo por situações muito complicadas no meu trabalho, por exemplo, em casa,
nem tanto. Mas no meu trabalho eu tenho passado por situações muito complexas, muito difíceis. Mas se eu tirar os olhos de Deus, se eu desconectar de Deus, eu vou ver tudo nas trevas, eu vou ver tudo de cabeça para baixo. Eu vou desanimar, eu vou ficar totalmente desapontada, como a Luísa está falando aqui. Se eu enxergar as coisas do meu jeito, com a minha vontade, se eu tenho minha vontade ali reinando, eu vou ficar desapontada demais, eu vou ficar triste, eu vou ficar desanimada. Mas se eu vejo só a vontade divina e tudo que acontece, se eu desconectar essa visão de pensar, de ver que é a vontade divina, ver Deus na situação, ver as disposições de Deus em tudo que acontece, Ele vai me dar força para suportar as coisas que eu tiver que suportar. Ele vai me dar sabedoria para poder sair de uma situação quando eu tiver que sair. Ele vai me dar a luz para poder entender tudo que está acontecendo, os propósitos dele. Mas se eu estiver conectada com ele, se eu desconectar de Deus, da vontade de Deus, eu vou viver tudo distorcido, eu vou ficar triste, desanimada, eu vou ficar perturbada. Tudo de ruim que tiver no pacote, né? É muito importante a gente estar conectados com Deus o tempo todo, vendo tudo com a ótica divina, vendo em tudo Deus agindo. Amém. Filha de Jesus, eu confio em vós. Amém.